Gente, tirando o assunto aqui, o jogador Robinho foi condenado em segunda instância por violência sexual em grupo. Quais os detalhes, Paulinha? Pois é, a Corte de Apelação de Milão, então, confirmou nessa quinta-feira a condenação do jogador Robinho e do seu amigo Ricardo Falco por esse crime de violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa, crime que aconteceu em 2013, né? Então, a gente tem aqui também o referendo da pena de 9 anos de prisão. Isso também foi reconfirmado aqui na segunda instância. A defesa do jogador comunicou em nota o seguinte, olha, a defesa do jogador recebe com serenidade a decisão não definitiva da justiça italiana, porém confiante na inocência do jogador. Informa que, oportunamente, interporá recurso à Suprema Corte de Cassação para que possa restituir a justiça ao profissional e à sua pessoa. A Suprema Corte de Cassação é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. E aí eles ainda dizem assim, no exercício da ampla defesa foram apresentadas novas provas que contribuem ainda mais para a comprovação da inocência de Robinho, entendendo-se que essa inocência já estava claramente evidenciada nos autos desde a primeira instância de julgamento. Bom, a gente tem aí, então, essa condenação em segunda instância. A defesa do Robinho alega, no julgamento, que houve consenso da mulher no ato sexual. Em depoimento em 2014, o jogador admitiu que houve sexo oral, mas com permissão da garota e sem a participação de outras pessoas. Conforme o depoimento da vítima e interceptações telefônicas realizadas ao longo da investigação, aí se confirma uma outra coisa, né? Que ela estava completamente bêbada quando foi submetida a relações sexuais sem o seu consentimento com o jogador e amigos. No julgamento, os 2 acusados que estão no Brasil foram representados apenas pelos advogados. Eles têm o direito de aguardar os seus recursos em liberdade. 4 outros amigos que participaram ali do crime não foram processados porque já estavam no Brasil, então fora da jurisprudência italiana. O único presente ali nessa situação que começou a cumprir pena aplicada na justiça italiana é o músico brasileiro Jairo Chagas. Ele tocava no lugar dos acontecimentos, inclusive o crime teria acontecido no seu camarim. O Jairo foi condenado por falso testemunho à justiça italiana e desde 2018 presta serviço comunitário por lá. Em uma das gravações interceptadas, o Jairo diz a Robinho por telefone que viu quando o jogador colocava o pênis dentro da boca dela. Mas no seu depoimento, o músico disse que não viu cenas de sexo naquela noite e por isso aqui ele acabou condenado por falso testemunho. Bom, o Santos disse que o contrato do atleta segue suspenso. O clube aguarda a terceira instância da justiça italiana e caso o atacante seja condenado na última instância, o Santos vai desistir da negociação. E hoje, novos trechos de conversas entre Robinho e amigos foram aí publicados pelo UOL Sport. Essas conversas, elas estão num relatório que foi produzido por um tradutor juramentado. Esse relatório é anexado ao processo pela defesa do jogador agora em novembro. Eu não sei se vocês se lembram, mas a defesa do jogador alega que houve erros de tradução da língua portuguesa para a italiana nas conversas interceptadas e que isso aí poderia ter atrapalhado na interpretação, então por isso eles apresentaram esse relatório como uma tentativa de reverter a condenação do Robinho. Então vamos conferir aí um pouco desses trechos, são conversas que aconteceram 1 ano depois do crime. Uma delas, o Robinho e um amigo se mostram preocupados com a possibilidade da vítima ter engravidado e que isso fortaleceria, né, a acusação. Olha o que diz o Robinho aí. Então, mas eu não sei se a menina teve ou se não teve. O cara que o Jairo contratou falou assim, a única coisa boa é que os caras estão lá no Brasil e na discoteca não tinha câmera, porque se pegasse a câmera, os caras iam pegar eles até no Brasil. Como não tinha câmera, vai ficar meio embaçado para a mina provar que estupraram ela, se ela não estiver grávida. Em outro trecho, o atacante comenta o medo de que a notícia saia na imprensa brasileira e relata ter aconselhado o Falco a não prestar depoimento às autoridades e pegar um voo direto para o Brasil. Fala do Robinho aí nessa transcrição. Risos. Eu falei, cara, você quer um conselho? Não vai nem lá. Volta para o Brasil. Pelo menos tu não fica em cana. Risos. E aí, no final da conversa interceptada, aí, o Robinho confirma que viu os companheiros desesperados transarem com a moça, usa palavras como rangar e trabalhar
para se referir aí ao ato sexual, e o Robinho afirma que não chegou a ter relações com penetração com essa mulher. Então vamos conferir, esse trecho começa com o Robinho. Eu lembro que quem estava desesperado era, aí tem amigo 2, amigo 3, que são pessoas que estão com o nome ocultado, em cima da mina. Amigo 3 e amigo 2 estavam num desespero da porra. Aí a outra pessoa responde, neguinho, quando eu cheguei lá, os caras estavam trabalhando já, eu só entrei no trabalho. Nossa. Aí o Robinho disse, então, eu também, porque eu não consegui tirar o 12, mano. Fazer o quê? Agora os caras, risos. O 12 aí é uma referência ao órgão sexual do Robinho, né? Porque ele alega que ele não teve uma relação de penetração porque teve ali uma situação de impotência. Bom, a justiça italiana não considerou os argumentos da defesa relevantes o suficiente para reverter a condenação, então confirmou aí as acusações, esses 9 anos de pena, e agora eles vão para a terceira instância e última instância para tentar reverter esse caso do Robinho. E olha, antes do intervalo comercial nós estávamos aqui, né? A Paulinha estava introduzindo aí esse caso, esse triste caso, né, do Robinho. Robinho foi um baita de um jogador, mas vê-lo nessas frases reportadas, né? Ouvir tudo aquilo que a Paulinha falou, enfim, faz com que a imagem dele caia de uma maneira absurda, né, Vini? E o pior de tudo foi ouvir que vai lá no Brasil que você não fica em cana, né? A articulação que ele fez ali com os amigos, né, para que eles fugissem aí da justiça italiana, a forma como eles se referem à menina, né, a vítima, o desprezo, o descaso. Dá nojo, né? Dá nojo, né? O Robinho parece achar também que o sexo oral não é sexo. Sem consentimento não é sexo. É coisa de... O que é sexo também, aliás, Bill Clinton também. Né? É estupro também. Né? Então, assim, a situação fica cada vez pior para ele. Ele já se enroscou demais aqui no Brasil quando ele assinou o contrato com o Santos e as primeiras mensagens foram reveladas. Ele tentou fazer algo de muito mau gosto, né? Primeiro se apegando àquele discurso de Deus, né, de cidadão de bem. Contra a Globo, Bolsonaro. Aí contra a Globo, aí botou até o Bolsonaro no meio, né? Ô, Vini, aí culpou as feministas. Você acha que o Santos deveria rescindir o contrato então, do Robinho imediatamente? Porque ele suspendeu, né? Está suspenso só. Não suspenso. Até a terceira instância. Vamos esperar a terceira instância. Já deveria ter rescindido há muito tempo. O Santos tem que se livrar dessa imagem. É uma apatia, né? Dessa mancha, pelo amor de Deus, né? E vamos esperar, obviamente, que aí o julgamento na sua terceira instância, mas acho que as mensagens ficam muito claras aí, eles se auto-incriminam, né? Sim. Praticamente, né, Robinho e seus amigos aí. Muito bem. Adriles, começa você. Olha, eu sempre digo que é muito bom esses casos assim explicitados, com riqueza de detalhes, parece uma coisa mórbida, mas não é. Porque isso exatamente traduz um estupro claro. Isso sintetiza um tipo de abuso claro. Sim, aí sim é da ordem de um machismo, de um egocentrismo supostamente viril, asqueroso, chauvinista, que não se confunde com esse tipo de acusação de feministas histéricas, de um olhar, de um flerte, de uma corte que está na zona cinzenta, que eu sempre falo aqui de maneira irônica, né? A consciência que você percebe dos áudios de terem cometido um crime é revelada pelo medo, pelo pavor, pela displicência em relação às autoridades brasileiras. Vamos para o Brasil que nada acontece. Pela ignorância machista do Robinho e achar que não fez nada simplesmente porque não conseguiu uma ereção e pôs o pênis na boca da menina. As conversas são absolutamente asquerosas. Eles tinham uma consciência de que a menina não tinha consciência enquanto estava realizando o ato, ou seja... se a gente pega as conversas pretéritas, ela me deu bola antes. Isso indica que mesmo bêbada ou drogada, depois sem consciência do ato, ela estava consentindo. Não, em qualquer momento que a pessoa não consente com o ato, não condiz com o ato, não quer o ato, ela pode se desvencilhar e você pode ser acusado de estupro. Ou seja, foi, ao que tudo indica, em segunda instância condenados, foi um estupro coletivo. E foi um estupro coletivo, aí sim, baseada... pelo menos entre eles, tá? Um tipo de cultura machista, um tipo de cultura de estupro, que vê a mulher e eles percebem, né? E eles percebem a mulher exatamente como objeto a ser usufruído e se vangloriam. De uma linguagem vulgar, o meu 12, a menina não estava nem vendo o que estava acontecendo,
Parece que é uma masturbação coletiva que usa da outra pessoa, que usa de uma mulher como simples complemento do próprio prazer. Isso sim é o tipo de machismo torpe, asqueroso, que existe em grande medida alicerçado pelo poder. Um jogador de futebol que pode tudo, inclusive pode tudo sexualmente. Esse tipo de machismo, sim, deve ser defenestrado, execrado e condenado. E elogiar, Paulo, o trabalho da justiça italiana, né? Porque em virtude desses grampos telefônicos aí que foram colocados, né, nos automóveis do Robinho, dos seus amigos, que eles conseguiram esses diálogos. Porque aqui a gente sempre fala, né, Paulinha, quando tem esses casos, essas acusações de assédio, da dificuldade de se comprovar isso. De produzir, né? prova, né? Porque fica a palavra da vítima contra a palavra daquele que está sendo acusado, né? E agora, com essas mensagens, é praticamente claro o que aconteceu. É o caso, por exemplo, o Márcio Smelling, né? Se nós tivéssemos qualquer tipo de relato nesse sentido, as coisas estariam cada vez mais claras. Ô, Joel, eu tenho a sensação que a sua conexão não está muito boa. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, então, às vezes talvez esteja travando um pouco, mas estou ouvindo tudo. Então vai lá. Olha, não tem muita dúvida, né? É claro que é um pouco temerário sempre julgar um caso que a gente não tem todos os elementos, mas pelo que a gente tem aqui, me parece bem claro que ele é culpado mesmo, que ele abusou de uma mulher, teve a penetração oral com uma mulher que não tinha condições nenhuma, ainda falou disso em tom de galhofa com um amigo dele lá nas mensagens que a polícia italiana conseguiu captar. É culpado sim. E, portanto, é um absurdo um time de futebol estar ainda com ele, ainda em suspenso, mas ainda não totalmente fora do time, né? Acabou, não tem mais a menor condição de manter esse jogador no time. E eu quero ver como é que vai se resolver o enrosco entre a justiça italiana e a justiça brasileira, lembrando que a gente, por exemplo, devolveu o Cesare Battisti para a Itália, né, que a Itália pedia. Será que a gente vai ser capaz aí de punir o Robinho aqui? Espero que sim. Eu acho que um estuprador não é só porque ele saiu de um país para o outro. Tudo bem, a gente vai extraditar o nosso cidadão, mas então que a gente homologue a pena e tente fazer Joel, mas antes da condenação ele pode ir para outro país também, né? Não, mas isso seria fuga. Daí já nem sei o que ele vai fazer, mas se ele estiver no Brasil... Mas isso seria fuga? Pelo seria menos interpretado como foragido? Se antes da condenação em terceira instância ele sair do Brasil e for para um outro país que não tem acordo, a menor possibilidade de tradição... Seria outra burocracia? Mas como é que ele vai conseguir cidadania e visto de permanência nesse país? Tem isso também. Agora, a questão fundamental, ele começa a cumprir pena segundo as bases da lei italiana a partir da terceira instância? Do trânsito em julgado. Hã? Do trânsito em julgado. Não, começa a cumprir pena. Ele já pode cumprir pena a partir de agora ou não? A Paulinha tem a resposta, peraí. Não, tem que ter essa terceira instância. Terceira. Só que são várias as possibilidades. Entre essas possibilidades de não acontecer nada. Porque é isso, ou extradita, ou ele cumpre a pena aqui, ou tem um novo julgamento aqui. São várias possibilidades, não é certo o que vai ou não acontecer, é uma dúvida mesmo. Pode ser que o Robinho tivesse razão aqui nessa mensagem que ele manda para o amigo, vai para o Brasil que pelo menos você não vai em cana. Pode ser que ele tenha razão aqui no que ele colocou, certeza, o que é bastante triste, né? De uma maneira ou de outra é uma coisa triste e melancólica, né? De um homem que se escora nas bases do poder, da fama, da sua celebridade, para achar que pode fazer tudo, inclusive cometer um crime e falar as gargalhadas que vai sair impune. É um escracho às autoridades, é um escracho à moral e é um escracho ao próprio princípio de humanidade, que a pessoa perde, e eu estou falando exatamente do Robinho, perde a humanidade em nome de fama e poder. É horrível isso. Muito bem.